Ator, poeta, slammer, compositor, MC e produtor audiovisual. Ele nasceu e cresceu na Zona Sul de São Paulo. Em 2017, começou sua carreira na poesia falada, no sarau da Cooperifa, e adotou o nome artístico Santos Drummond. Em 2019, fundou o Maloca Socialista. Foi o maior campeão do Trezinho, batalha de poesias curtas do Slam do 13, e em 2025 foi homenageado no projeto Escadão Galeria. E hoje possui mais de 12 mil livros vendidos de forma independente. O SampaCast de hoje recebe o poeta Matheus dos Santos Silva. Eu sempre fui muito... Eu era pobre socialmente falando, mas eu sempre fui muito rico culturalmente, né? Porque acho que tanto meu pai quanto minha mãe, mas também minha irmã e as outras pessoas que viviam no mesmo quintal que eu, né? Que era um quintal de família, assim, sempre traziam questões culturais muito importantes. E eu tive uma educação, tanto a que veio do meu pai e da minha mãe, quanto a que veio dessa escola pública que eu estudei, que é uma educação fundamental, assim, na minha formação enquanto ser humano crítico, né? Um ser humano que olha para o mundo e consegue, enfim, interpretar esse mundo de uma maneira que faça sentido e que seja sensível. Eu acho que a literatura, assim como as outras linguagens artísticas, né? Tem um poder muito, muito importante assim na nossa vida de deixar a nossa mente mais lúdica. O que segurava a minha autoestima era a minha capacidade intelectual e a minha capacidade de fazer, ser bom nos esportes. Ele fez uma metáfora com a poesia e com o voo e me chamou de Santos Drummond. Então, Santos Drummond é um triplo sentido entre o Santos, que sou eu, o Santos Dumont, que é o aviador, e o Carlos Drummond de Andrade, que é o poeta. E, na verdade, eu sou um amor de pessoa mesmo, sabe? Tipo, eu gosto de ser a conchinha menor. eu gosto de coisas que eu posso gostar sendo um homem negro e que não vai, tipo assim, ferir minha masculinidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Vitória Santiago e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. Seja bem-vindo, Matheus, é um prazer ter você aqui. Ou melhor, né? O nosso grande conhecido como Santos Drummond. Muito bom tê-lo aqui, Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá assistindo a gente também. É uma honra para mim, na verdade, né? Acho que é muito importante a gente ter esse tipo de espaço pra gente conseguir falar um pouco sobre a nossa trajetória e as coisas que a gente acredita. E espero que a gente tenha uma conversa muito interessante, assim, e tô muito ansioso pro que isso aqui pode gerar. Obrigado, com certeza. Também tô com muitas expectativas, tenho certeza que o papo vai ser maravilhoso. Bom, Matheus Santos Drummond, como é que você quer que eu conduza a entrevista até o final? Santos Drummond? Santos Drummond é melhor. Santos Drummond. Nesse contexto Santos é melhor. Drummond, você nasceu na Zona Sul de São Paulo. Conta pra gente um pouquinho, como que foi a sua infância, um pouquinho da sua história? Eu nasci na Zona Sul de São Paulo. Eu sou nascido e criado no Jardim Marabá, que é uma quebrada, um bairro que fica ali próximo do Autódromo de Interlagos, assim, né? No distrito da Capela do Socorro. E aí, eu tive uma infância muito feliz, assim, né? Sempre que eu lembro da minha infância, tenho lembranças de, sei lá, da minha mãe me levando pra creche, do meu pai brincando comigo, e enfim, dessas coisas mais familiares, assim, né? Que é o primeiro contato que a gente tem. É uma infância bem feliz, acho que nunca me faltou nada dentro daquelas coisas que são o mais básico, assim, que a gente precisa ter pra sobreviver e tal. E eu sempre fui muito... eu era pobre socialmente falando, mas eu sempre fui muito rico culturalmente, né? Porque acho que tanto meu pai quanto minha mãe, mas também minha irmã e as outras pessoas que viviam no mesmo quintal que eu, né? Que era um quintal de família, assim, sempre traziam questões culturais muito importantes, né? Então eu sempre cresci rodeado com gente que escutava samba, com gente que escutava hip hop, e eu acho que o samba e o hip hop, por esse motivo, acabam sendo grandes pilares da minha vida, assim, né? Então eu tive uma infância muito feliz. O bairro que eu cresci é também o bairro em que eu estudei, né? Na escola Calim Manuel Abud, fica no mesmo bairro da minha casa, exatamente 7 minutos caminhando. E eu tive uma educação, tanto a que veio do meu pai e da minha mãe, quanto a que veio dessa escola pública que eu estudei, que é uma educação fundamental, assim, na minha formação enquanto ser humano crítico, né? Um ser humano que olha pro mundo e consegue, enfim, interpretar esse mundo de uma maneira que faça sentido e que seja sensível. Então, acho que esse primeiro momento da minha infância, né, que eu estive ali no Jardim Marabá, Vila Califórnia, Vila da Paz, que são as quebradinhas, assim, os bairros menores ali pelo entorno, ele foi muito importante pra eu me tornar o ser humano que eu sou hoje, assim. Eu sou muito grato por esse momento na minha vida, com certeza. Você comentou aqui com a gente agora que os seus pais, eles te mostraram muita cultura. Você teve uma exposição em relação a isso muito cedo. Uhum.
Teve algo que te marcou nesse processo, algo que te chama atenção? Porque pelo que você me comentou, tua família desde sempre foi muito eclética, né? Você teve contato com samba, com hip hop. Teve alguma coisa que aquele garotinho Santos Dumont, você lembra e fala, nossa, isso daqui me marcou, de certa forma, contribuiu pra minha trajetória, pra minha autenticidade, pra aquilo que de repente eu me tornei e tenho me tornado a cada dia mais como ser humano, como artista? Eu acho que duas coisas, assim, né? Já que eu falei de samba e hip hop, favor. tem dois momentos. Eu acho que tem um momento que eu até falo na poesia que eu falo pro meu pai e pra minha mãe. Que quando eu era criança, meu pai cantava pra mim aquela música do Jorge Aragão, que é eternizada na voz da Beth Carvalho. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. E também lembro, né, pensando no hip hop, assim, de eu andando com aqueles triciclos de plástico de criança, sabe? Que eu não sei como que chama esse, acho que é motoca, não sei. Cada estado chama de um jeito. Eu andando na sala da minha casa com aqueles triciclos, enquanto eu escutava Racionais, e minha irmã estava escutando Racionais. Quantos anos você tinha? Eu acho que eu deveria ter uns 5, 6 anos, assim. 5, 6 anos. E eu lembro, eu tenho essa lembrança de andar com uma moto de plástico, assim, no meio da minha sala, e enquanto escutava Vida Louca Parte 2 no programa Espaço Rap, né, que existe até hoje, assim, que é muito famoso. E eu acho que essas memórias afetivas, elas ilustram um pouco, assim, do que eu fui me tornando e do que esses dois pilares, assim, da cultura negra e da cultura de resistência do Brasil ilustram na minha vida, assim, e representam na minha vida. E na vida de outras pessoas também, mas, enfim, falando da minha história, eu acho que é por aí, assim. Teve algum episódio negativo durante esse processo que te marcou e, de certa forma, você falou, eu passei por isso daqui, me doeu, mas isso daqui vai fazer com que eu seja diferente lá na frente, vai fazer com que eu faça diferente com os outros, aquilo que eu passei de repente. Eu lembro também, nesse período em que eu era mais jovem, que tinha uma loja perto de onde eu morava, né, no bairro de Veleiros. Não vou falar o nome da loja pra não, enfim. E aí eu fui nessa loja, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, e aí a gente tava querendo comprar alguma coisa. E aí eu lembro que meu pai tava falando com o vendedor, assim, falando, eu quero tal coisa, não sei o quê. E aí chegaram outros clientes, né? Outros clientes eram, enfim, meu pai, eu, minha mãe e minha irmã, nós somos pessoas negras, né? Chegou um outro cliente junto com a família dele, uma família branca, assim. E o vendedor, no caso, foi atender a família branca e deixou a gente de lado. E vocês tinham chegado primeiro. A gente chegou primeiro. Ignorou vocês. A gente chegou primeiro. E aí, tipo assim, Era uma loja do quê? Desculpa. É uma loja de calçados. Uma loja de calçados. Vendiam algumas outras coisas. É uma loja de calçados bem tradicional, existe até hoje lá em Veleiros. E aí eu lembro do meu pai cobrando esse cara, falando assim, olha, e aí, você não vai atender a gente por quê? Porque a gente é pobre, porque a gente é negro, não sei o quê. E o cara, e aí é muito, muito louco, assim, pensar no quanto isso foi violento e no quanto naquele momento, eu lembro... Você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade. E você lembra perfeitamente? Eu lembro, porque, enfim, meu pai, ele tem características muito parecidas comigo, assim, né? Ele é um homem negro, de voz grave, um pouco mais alto que eu, assim. Sua família inteira tem voz grave? Não. Não? Não, minha mãe e minha irmã não. Mas eu e meu pai, a gente tem. E aí, enfim, foi uma situação de violência que meu pai estava rebatendo essa situação de violência, né? Porque não tinha motivo. Tipo, meu pai chegou antes, ele tava querendo comprar a coisa assim. E isso me marca bastante. Na época não tinha uma nomenclatura na minha cabeça pra falar, pô, isso aqui foi racista. Mas eu fui crescendo, né? E essas lembranças, elas vêm. E, enfim, me marcou. E eu fui sentindo o mundo, né? Como toda criança negra sente o mundo também, né? O adulto que a gente é hoje é reflexo da criança que a gente foi anteriormente, né? E aí, mesmo que hoje a gente tenha questões mais bem resolvidas, assim, na nossa vida, anteriormente nem sempre foi assim, né? Enfim, Você acha que o adulto que você se tornou hoje, antes da gente ir para a próxima pergunta, tem tudo a ver de você ter sempre ali o teu pai e a tua mãe presente? Porque hoje, infelizmente, essa não é uma realidade de grande parte da sociedade brasileira, né? A gente vê muitas pessoas crescendo sem, às vezes, a figura masculina. E você disse que você tem uma referência, você e seu pai são muito parecidos, né? Você acha que isso, de certa forma, influenciou no ser humano, no adulto que você é hoje, como você comentou agora? Eu tenho certeza que sim, porque eu lembro que naquela época eu pedia muito pro meu pai, assim, tipo, pra ter um PlayStation 2, né? Que na época era o videogame que todo mundo queria, assim. Você tem quantos anos? Eu tenho 27 anos. 27? Ah, estamos na mesma época, então. Maravilha. E aí, eu pedia muito pra ter um PlayStation 2 e meu pai não conseguia me dar naquele período, assim, né? Só que aí eu fui crescendo e fui entendendo todas as coisas boas que meu pai e minha mãe foram me dando e que
fazem todo sentido, assim. E eu sempre fui percebendo também, né? Eu assistia Todo Mundo Odeia o Chris e eu me sentia eu sentia meio Chris, assim, né? Porque, tipo assim, o Chris, ele é o único que tem pai no bairro dele. E no meu bairro não era muito diferente. Às vezes as pessoas até tinham pai, só que não era um pai que estava muito próximo. E aí eu sinto que fez toda a diferença, assim, ter essa base familiar que eu tenho, felizmente, até hoje, assim, né? Então, acho que... Eu vejo que você se emociona bastante quando você começa a falar da sua família, dos seus pais. E isso é muito legal, né? Porque a gente sabe o quanto a família faz diferença, principalmente nesse mundo que nós vivemos hoje. Bom, em que momento você percebeu que a palavra podia ser uma ferramenta poderosa e que até mesmo a poesia era o seu caminho? Quando que aconteceu esse start? Esse start, ele veio ali naquele mesmo bairro, na minha escola, no Calim Manuel Abud, né? Eu tive um professor que, enfim, o nome dele é Cadu. O melhor professor que eu tive na vida, assim. É um cara... Um homem negro, né? Dava aula de literatura, mas também colocava filosofia e algumas outras temáticas na aula. E ele trouxe um poeta que chama Poeta Márcio Ricardo, que naquela época eu era fã dele. Hoje eu continuo sendo fã dele, mas sou amigo também, né? E aí, somos colegas de trabalho, além de fã do outro. E aí ele foi junto com um grupo de rap dele que chamava Semblantes, porque não existe mais. E ele tava lançando o livro Felicidade Brasileira naquele mesmo ano, foi em 2013, né? 12 anos atrás. E aí, a palavra estética entra nessa questão muito forte, porque ao perceber uma pessoa que, de certa maneira, esteticamente vem de um lugar parecido comigo, assim, esteticamente também fala parecido comigo, eu percebi que eu poderia fazer poesia também, né? Então, depois daquele momento, eu volto pra minha casa e me arrisco a fazer uma poesia. Eu acho que isso é muito interessante de se refletir, porque a forma como a poesia e a literatura é apresentada pra gente na sala de aula é uma forma que mais nos afasta da literatura e da poesia do que nos aproxima. Que geralmente são autores que eles são ótimos autores, são bons, têm o seu reconhecimento, só que eles são autores que estão mortos, né? A maior parte dos autores que chegam pra gente são autores que estão mortos e que não têm uma linguagem que é parecida, que é próxima da nossa linguagem. Que a gente consegue, de certa forma, falar, eu me identifico com isso daqui, né? Exatamente. E pra se identificar com aquilo, a gente precisa entender diversos contextos, às vezes da época do poeta e tal. E não que não seja importante, a literatura é uma coisa muito importante, né? O Antônio Cândido, que é um dos grandes intelectuais que a gente tem, ele defende o direito da literatura como um direito humano mesmo. E eu concordo muito com ele nesse sentido. E acho que... Foi nesse momento, assim, 2013, na minha escola, que é na minha casa. Na sua casa, você falou ali pertinho, ali, né? Perto da casa que eu morei com meu pai e com a minha mãe, assim. E é louco isso, né? Porque você tem 27 anos, eu tenho 28. E eu me lembro que a escola que eu estudei, Maria Aparecida Félix Porto, tinham aulas de literatura, né? Ministrada para nós. Porém, não eram todas as escolas ali do bairro que tinham aula de literatura. Eu não sei se na sua época você também acabou se deparando com isso. Mas isso traz uma diferença gigantesca para nós, né? Principalmente jovens, negros, periféricos, no sentido de você pensar, no sentido de você ir mais a fundo em relação a algumas questões. Eu não sei se para você isso faz sentido. Faz sentido pra você? Eu acho que faz, sim, porque eu acho que a literatura, assim como as outras linguagens artísticas, né, tem um poder muito, muito importante, assim, na nossa vida, de deixar a nossa mente mais lúdica, né? Sim. E aí, por exemplo, se a gente pensa na vida de uma criança recém-nascida. Antes da criança falar a sua primeira palavra, ela dança, ela cantarola, ela imagina como seria falar, né? Imitando, porque é isso que a criança faz, né? No primeiro momento, ela imita. Então, eu acho que a literatura, por ser arte, por ser uma coisa que dá espaço pra gente criar, é uma coisa que ela é fundamental. E é uma coisa que, quanto mais cedo as pessoas têm acesso, mais dinâmica e mais cedo você começa a desenvolver o senso crítico. Com certeza, porque uma coisa tá completamente associada com a outra, assim, acho que elas se complementam. Muito legal. Me lembra, a minha professora de literatura também me marcou pra caramba e marcou não só a mim, mas também a todos os jovens ali da sala, né? Porque é como você falou, esse contato leva a gente a ter uma perspectiva diferente de mundo, né? Você já começa a perceber algumas coisas desde cedo e eu acho que isso, obviamente, é algo muito bacana. Você começou a sua carreira na poesia falada em 2017. Certo. No Sarau da Cooperifa. Como foi essa experiência? Conta pra gente. Nossa, foi a experiência que mudou minha vida, assim, porque naquela época
eu tava me preparando pra fazer outras coisas, tava me preparando pra fazer vestibulares, assim, né? Você tinha ideia de que faculdade você ia fazer na época? Eu tava meio que entre educação física, letras, ciências sociais. Eu sempre fui um cara que gosta de muitas coisas, assim, que não necessariamente estão conectadas. Com toda certeza, fruto dos seus pais, como você comentou, eles sempre foram bem ecléticos, né? Talvez. Nunca pensei sobre isso, mas talvez. Mas, e aí, eu tava vindo e aí, tipo assim, sei lá, por exemplo, quando eu era criança, / adolescente, acho que toda pessoa negra passa por isso, imagino que você passou também, né? Mas, tipo, sei lá, na escola, as pessoas não se atraíam muito por mim. E o que segurava minha autoestima não era questão estética, porque eu mesmo me achava feio. O que segurava minha autoestima era a minha capacidade intelectual e a minha capacidade de fazer, de, sei lá, ser bom nos esportes, assim. Eu tô dando uma volta, mas eu vou chegar num ponto específico. Que eu entendo que destaca mesmo, sim. E aí, o único momento da minha vida em que eu me senti pela primeira vez burro foi quando eu não passei no vestibular. E aí, isso é muito louco de pensar. Isso é muito louco de pensar porque a minha carreira na poesia começa justamente dessa falha, né? E em 2017, no momento que eu não passo no vestibular, eu escrevo um texto sobre a conjuntura política daquela época, assim, os protagonistas, os antagonistas. E eu escrevo esse texto despretensiosamente no bloco de notas de um Samsung, enfim, de um celular. O que tinha basicamente nessa nota que você escreveu? Tinha tipo assim, eu metaforicamente falando sobre as coisas que estavam acontecendo no nosso país, assim, né? Tipo, sobre o presidente, sobre não sei o quê, tipo, fazendo algumas críticas. E aí eu recito esse texto na Cooperifa, todo me tremendo assim, com o celular na mão. Muito diferente de como eu recito hoje. E eu sou aplaudido de pé. E aí, nesse momento que eu sou aplaudido de pé, num texto que pra mim era um texto qualquer, eu olho assim e falo, eu preciso continuar fazendo isso aqui. Eu preciso continuar fazendo isso aqui porque eu literalmente nunca tinha me sentido tão potente, né? Eu coloco isso numa poesia minha, né? Potente no sentido de tipo, nossa, isso aqui que eu falei tem essa importância, tem esse impacto, tem esse poder. Eu sou bom. Né? Tipo, você chega naquele lugar, né? E aí a Cooperifa, eu diria que é o sarau dos saraus, assim, um grande espaço. E os saraus no geral, né? Que a Cooperifa é meio que pioneira, junto com a galera do sarau do Binho, lá do Taboão da Serra, Campo Limpo. Dá esse poder da gente conseguir entender que a gente não é louco. Porque às vezes a gente acha que é louco porque a gente acha que só a gente pensa aquilo. E quando a gente solta pro mundo, o mundo retribui, né? Pra gente falar, olha, as pessoas chegam em você, te abraçam, as pessoas chegam em você e falam, olha, isso aqui fez muito sentido, isso aqui me arrepiou. E isso aconteceu naquele dia, após as pessoas me aplaudirem. Aí eu falei, nossa, é muito bom se sentir assim. Num sentido de, se eu tenho a possibilidade de escrever uma poesia, sim, e essa poesia ela vai me gerar frutos como esses frutos aqui, ela vai me gerar abraços, ela vai me gerar tipo, pessoas dizendo pra mim que o que eu escrevi é importante pra elas, eu acho que é isso, não tem muito pra onde eu correr, né? Tá tudo dado. Nossa. Tá tudo dado, é isso que eu tenho que fazer na minha vida, assim. Que loucura, cara. E isso é muito legal, porque é exatamente assim que a gente se sente quando você fala, peraí, tem um propósito. Eu carrego alguma coisa que tem um propósito que vai chegar em algum lugar, né? E isso é muito louco. Já entrando um pouquinho na questão da escolha do teu nome, né? Santos Drummond. Nesta mesma época você adotou o nome artístico Santos Drummond. E qual o significado por trás dessa escolha? Então, meu nome de batismo é Matheus dos Santos Silva, né? E aí eu sou de uma geração que Matheus é um dos nomes mais que mais existem, assim, né? É muito raro você ter... não sei nessas gerações de agora, né? Mas na minha geração era muito raro ter só um Matheus na sala de aula. Então cada Matheus era chamado pelo seu sobrenome. Eu era o Santos. E aí, em 2017 também, junto com esse momento que eu começo assim na minha carreira, eu tinha um grupo de rap que acabou não indo pra frente. A gente acabou não gravando música nenhuma. Ele chamava Cogito Logo Recito. Era eu e mais 3 amigos meus, né? E aí um desses amigos se chama Pérez, né? O nome artístico dele. Faz um hip hop, faz uma poesia também. Enquanto a gente tava fazendo uma roda de freestyle, de rap improvisado, ele fez uma metáfora com a poesia e com o voo. E me chamou de Santos Drummond. Então Santos Drummond é um triplo sentido entre o Santos, que sou eu, o Santos Dumont, que é o aviador, e o Carlos Drummond de Andrade, que é o poeta. E isso surgiu de uma rima numa roda de freestyle em 2017, que foi feita pelo Pérez. Que legal. Mas aí você se ligou nesse momento que você falou, tô pegando Santos Drummond, que de certa forma tá dando ali uma conotação com Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores nomes da poesia brasileira. Foi pra você
um choque aquilo? Ou não? Foi porque eu acho que a poesia, no meu caso do meu nome artístico, a poesia começa no nome já. Porque, tipo assim... Sim, exatamente. Pensando assim, nem no sentido de como que a gente escreve a palavra, né? Mas é como se um R fizesse toda a diferença, né? Se a gente fala Santos Dumont, vai remeter ao aviador. Mas se colocar um R ali, você vai falar... Você vai pra muitos lugares ao mesmo tempo, com poucas palavras. E aí, eu acho isso interessante... Pensando que, tipo, nos anos seguintes, assim, eu vou me destacando nas poesias curtas, né? Tipo, porque a poesia curta é basicamente isso, assim, né? Você fala pouca coisa, mas a mente das pessoas vai pra muitos lugares. E quais eram ali os principais temas das suas poesias curtas? Tinha a ver com aquilo que você já tinha vivido no período de escola ou não? Ou só tinha mais ali um lado de contexto político? Fala um pouquinho pra mim disso. Eu acho que o único momento da minha vida em que eu não fui diverso fazendo poesia, é muito louco falar diverso fazendo poesia, né? O único momento da minha vida que eu não fui diverso foi no primeiro momento, assim, em 2013, né? Depois desse momento, eu sempre escrevi sobre muitas coisas, né? E entre as minhas temáticas, eu acho que tem a questão racial muito forte, né? Tem a questão de falar sobre a conjuntura política da nossa época, né? Falar sobre, tipo, o que tá acontecendo politicamente, o que eu penso sobre isso. Mas também falar sobre amor. Amor demorou um tempo pra eu começar a falar. Antes eu tinha vergonha. Antes eu era aqueles caras, tem vários caras assim, né? Tem uma famosa sua que você começa falando sobre o amor. Uma famosa sua. Eu me esqueci agora. As pessoas me olham com medo? Isso. Mesmo eu sendo um amor de pessoa? Isso, as pessoas me olham com medo mesmo eu sendo um amor de pessoa. Essa daí surgiu há muito tempo ou não? Essa poesia, eu acho que ela é a poesia que mais marca as pessoas no geral. E eu acho que as pessoas têm a perspectiva de que essa é a minha poesia principal. Eu escutei ela umas 4 vezes, cara, me pegou. E acho que tá por aí. Mas essa poesia, ela surge em 2021. Um pouquinho depois. E aí, final de 2021, eu mostro ela pro mundo em 2022. E ela surge num contexto em que uma pessoa negra que fazia parte, assim, do contexto ali meu de amizades, que ela me observa e que ela faz comentários sobre mim como se eu fosse uma pessoa agressiva, como se eu fosse uma pessoa violenta e etc. E aí aquilo me partiu o coração, porque... sei lá, quando uma pessoa não racializada, né, uma pessoa branca olha e me enxerga nesse lugar, me machuca, mas atualmente isso acontece com tanta frequência que não faz mais tanta diferença. Mas quando vem de uma pessoa negra, isso me pega muito, assim. E aí foi um momento que eu percebi que, né, como eu digo na poesia, mesmo que eu escreva 1000 textos sobre amor, mesmo que eu me esforce para provar que eu não sou agressivo, às vezes eu sinto que a sensibilidade não nasceu com a minha cor, ou será que fui eu que não nasci com uma cor sensível? E essa poesia é sobre isso, assim, sobre o lugar histórico, o sócio-histórico que se coloca o homem negro na sociedade, né? O lugar das masculinidades negras, assim, e que o homem negro é sempre o ser violento, é sempre o ser agressivo. E na verdade eu sou um amor de pessoa mesmo, sabe? Tipo, eu gosto de ser a conchinha menor. eu gosto de coisas que eu posso gostar sendo um homem negro e que não vai, tipo assim, ferir minha masculinidade e que também não vai... eu não preciso... Eu acho que a gente, pela falta de identidade, né? Os homens negros, eles, ao longo da vida, assim, ao longo da adolescência, são chamados de nomes que não necessariamente correspondem com a vida deles, né? Apelidos e etc. E aí a gente vai perdendo a nossa individualidade, vai perdendo a nossa essência, e aí a gente vai se perdendo em outras ideias e questões também, que é tipo achar que a gente precisa se agarrar ao que as pessoas estão dizendo que a gente é, né? Achar que a gente precisa mesmo ser agressivo, achar que a gente precisa mesmo ser violento, achar que a gente precisa mesmo ser chucro, né? Vamos usar essa palavra. E às vezes a gente não é. E o quão doloroso é você viver uma vida sendo exatamente aquilo que você não é, né? Tipo, acho que... E é muito legal isso que você tá comentando, porque dá pra perceber que a sua identidade acabou ficando muito bem formada com o decorrer dos anos, né? Porque você acabou de comentar, lá atrás você tinha aquela coisa de que parece que eu não era tão desejado, parece que as pessoas não gostavam tanto de mim assim. E você é da mesma época que eu, tenho 28 anos. Nessa época, principalmente na época da escola, tinha aquela coisa lá de Colírio da Capricho. As novelas você viam ali os protagonistas, sempre pessoas brancas. Não que tenha um erro nisso, mas aos pouquinhos que a gente vai vendo as pessoas negras tomando uma posição maior ali, em algumas posições bacanas. E eu vejo que isso, você traz um pouco dessa dor, mas de uma maneira um pouco mais madura,
pra dentro dessa poesia que você comenta sobre o amor. Faz sentido? Não faz sentido? Eu percebo que existe uma percepção sua mais aprofundada, uma análise sua bem mais madura, né? Do Santos Dumont pequenininho, jovem, agora um adulto, já tá entendendo como é que é essa doideira de mundo. Faz sentido pra você isso? Eu acho que faz todo sentido, porque é muito difícil essa construção, né? Como que a gente deseja ser aquilo que a gente não vê, né? Então, se nas telas não mostram coisas que são parecidas com a gente começa a querer ser uma coisa que a gente não é. E aí, pô, eu querer ser um colírio da Capricho, querer ser como o Justin Bieber, querer ter uma franja que nem o Justin Bieber, não tem como. E aí é muito louco, porque nesse mesmo período surge o quê? Surge um cara que ele é fundamental pra autoestima dos homens negros que nasceram nesse período, que é quem? O Thiaguinho. É o Thiaguinho, porque sim. o Thiaguinho é o primeiro homem negro que olha assim e fala, eu quero ser que nem esse cara. O cara começa a cantar, todo mundo tipo assim, e é muito mais parecido comigo, faz muito mais sentido, tem muito mais a minha cara, né? Mas demorou pra eu começar a, tipo, porque tem um negócio de auto-ódio também, né? Que a gente vai criando. E isso é uma mazela do racismo também, da gente não gostar daquilo que a gente é e daquilo que se parece com a gente. Entendi. E aí é difícil. Todo mundo passa por um processo de embranquecimento, né? Porque isso faz parte do que, né? A gente aprende que isso aqui é bonito, que isso aqui é feio. E aí... E quem foi que decidiu? Essa é a questão, né? Quem foi que decidiu o que é bonito e o que é feio, né? Bom, em 2018 você começou a frequentar slams. Pra quem não sabe, explica mais ou menos o que são esses encontros, por que você começou a frequentar os slams? Slam Eu falei certo o nome? Sim, falou certo. Slam, só, eu acho que é importante contextualizar. Slam escrito S-L-A-M, isso. que é a mesma pronúncia do país, né? Não tem nada a ver com o islamismo, não tá, tem gente? Nada a ver, não tem nada a ver. Slam é uma batalha de poesia falada que surgiu em Chicago na década de 80, né? No ano de 86. Foi criado por um poeta e ator chamado Mark Smith, né? E o Slam, ele chega aqui em terras brasileiras em 2008, através da Roberta Estrela Dalva, né? Atriz, poeta e várias outras coisas também. Ela faz parte do Núcleo Bartolomeu de Depoimento, que é uma companhia teatral famosíssima, assim, com uma atuação de mais de 20 anos na cidade. E o Slam chega em 2008 através do ZAP, que é o Zona Autônoma da Palavra. E em 2012, que é criado o segundo Slam daqui do Brasil, que é o Slam da Guilhermina, se inaugura, junto com o Slam da Guilhermina, a maneira brasileira de se fazer slams, né? Porque o Slam da Guilhermina é o primeiro slam de rua do mundo. E isso criou a maneira brasileira de se fazer slams, porque hoje em dia são mais de 400 e não sei quantas comunidades que já foram registradas assim no Brasil inteiro, e muitas dessas comunidades acontecem em ruas. Slam hoje em dia é uma coisa que acontece em qualquer tipo de lugar, teatro, bar, rua e etc, mas mais em ruas mesmo, porque, enfim, esse é o jeito brasileiro de se fazer. O Slam do 13 tem alguma coisa a ver com o trezinho? Tem Tem a ver? Na verdade, o trezinho tem a ver com o Slam do 13. Tá, então vamos entrar nisso, Tá antes bom, de eu chamar bora. um intervalo pra você falar brevemente pra gente. Fechou. Você foi campeão do trezinho, Certo. que tem a ver com o Slam do 13. Como é que foi isso? Então, o Slam do 13, ele é um dos primeiros slams a surgir assim também, né? E ele é um slam que ele pega tudo que veio antes. Ele é o quinto slam a surgir. E ele pega a ideia de fazer um slam no espaço público, que é um slam que acontece no Terminal Santo Amaro, no Largo 13, por isso No é Largo o 13, nome. sim. E aí, trezinho é uma modalidade do Slam do 13 de poesias de até 13 segundos. Ah, tem um tempo ali. Tem um tempo. E aí eu me torno, tipo, eu começo a participar do Slam do 13 em maio, na verdade, de 2018. E de maio a dezembro eu ganho todas as edições. E aí, tipo assim, tem uma... Não, você só ganhou todas as edições. Todas as 6 edições seguidas. E aí tem uma questão que eu não posso repetir a poesia. E isso me ajudou num processo muito interessante, que hoje as coisas são diferentes, que é um processo de fazer poesias para participar do Slam do 13. E aí, ao fazer poesias para participar do Slam do 13, ao me forçar a fazer poesias, o processo de se fazer poesias curtas na minha cabeça foi se tornando natural. E aí hoje eu tenho mais de 150 poesias curtas, assim. E, enfim, sou o maior campeão da história do Slam do 13, curiosamente com 13 vitórias. As 6 primeiras foram seguidas, assim. Com toda certeza, isso. uma satisfação gigante, né? Sim, mas hoje eu faço parte da organização também, né? Me chamaram porque... Enfim, eu tava ganhando muito. Ainda temos muito a falar sobre a sua carreira e planos. A gente vai ter muitas outras coisas pra saber aqui do Santos Dumont, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. O SampaCast volta já já.
né? Então a filosofia principal da Maloca Socialista, e ela surge com esse intuito e com essa vontade, que é de fazer com que nós, periféricos, nós que somos quilombolas, que somos nativos brasileiros, que somos das margens da sociedade, a gente faça os nossos projetos políticos nas próprias margens da sociedade. Porque é muito difícil entender que ser poeta é uma profissão. E aí, quando você recebe o seu primeiro salário, você tá num outro lugar, assim, né? Mas foi muito importante pra mim porque em outros momentos da minha vida, eu já ouvi muitas coisas ruins, assim, sobre... Sei lá, alguém me pergunta o que você é, eu falo, sou poeta. Eu tinha até vergonha de falar isso antigamente. Não tem nada mais bonito na vida do artista, na vida do artista de hoje, mas também do artista de ontem, que sonhava em ter esse tipo de coisa, do que perceber que as coisas estão se concretizando, né? Elas não estão num lugar abstrato, assim, de e se eu for poeta, como vai ser minha vida? Pensando nesse sentido de beleza, pensando nesse sentido de estética, eu acho que tá tudo muito... Entra tudo muito em questões ideológicas mesmo, né? De como que as pessoas e como aquele tempo enxerga aquela estética e o que aquela estética corresponde. Existe um mercado editorial que ele é mais centrado assim, né, em determinados escritores, né, que são as grandes editoras, e existe um outro mercado editorial que tem tomado cada vez mais a atenção das pessoas, que é o mercado editorial independente, né? Se a gente pensa, sei lá, na Flipei, que é a feira de literatura pirata independente. Só que infelizmente nos slams a gente ainda não tem uma cultura que ela é muito importante, que ela vem do sarau, que é a cultura de comprar livro um do outro. E aí o dinheiro que gira entre nós. Nos slams a gente tem pouco essa cultura. Estamos de volta com o SampaCast, que hoje recebe um dos grandes nomes aqui da cidade de São Paulo, um grande poeta, Santos Dumont. Bom, a gente estava falando bastante sobre períodos aí que marcaram a sua carreira, a sua história, né? Coisas essas que você, inclusive, traz hoje para os seus poemas. Mas agora a gente vai falar sobre algo que lá em 2019, acredito que foi um marco extremamente importante para a sua carreira e até mesmo para sua formação como artista, como poeta. Em 2019 você fundou a Maloca Socialista, é co-fundador pelo que a gente estava conversando aqui. Explica pra gente o que é esse projeto, como que foi para você fazer parte disso? Então, a Maloca Socialista, antes de fazer parte da Maloca Socialista, né, eu fundei junto com outras pessoas, assim, a gente fazia parte de uma outra organização, assim. E aí, a Maloca é uma organização política, né, que tem orientação de esquerda, né, socialista, como o nome diz, e a gente estava numa outra organização política que tinha uma orientação socialista também, mas a gente cria a Maloca da necessidade de voltar para casa, literalmente. E o que seria a necessidade de voltar para casa? A gente fazia parte de uma organização política, que a gente tem muito respeito pelas pessoas até hoje, assim e tal, só que acontecia uma movimentação que era o quê? A gente que é da Zona Sul de São Paulo, né, falando mais sobre de onde eu sou e como as coisas se deram, a gente saía da Zona Sul de São Paulo para ir pro centro, né? E para ir pro centro para encontrar as outras pessoas que faziam parte da outra organização política que a gente era, assim, né? E aí a gente sentia que, em muitas das vezes, era como se a gente fosse um chaveirinho, assim, sabe? Como se a gente fosse um chaveirinho, assim. As pessoas que a galera ia olhar assim e falar, olha como a nossa organização é uma organização diferente, olha as coisas que a gente pauta e etc. E a gente foi notando e percebendo que a gente poderia fazer um negócio mais nosso. E que a gente poderia fazer um negócio mais nosso, que é de esquerda e que é de quebrada, literalmente. Acho que a palavra é essa, assim, né? Pelo menos aqui no contexto de São Paulo. De quebrada, assim, no sentido de concentrar a militância e a classe trabalhadora, onde a classe trabalhadora se concentra, vive e se estabelece, assim, né? Então a filosofia principal da Maloca Socialista, e ela surge com esse intuito e com essa vontade, que é de fazer com que nós, periféricos, nós que somos quilombolas, que somos nativos brasileiros, que somos das margens da sociedade, a gente faça os nossos projetos políticos nas próprias margens da sociedade. A gente quer ser o centro, mesmo sendo de periferia. O centro da nossa militância vai ser a nossa periferia. De acordo com as necessidades de vocês. De acordo exatamente. com aquilo que vocês entendem ser que, isso daqui é que deve ser o destaque desse X movimento político. Por isso, então, dessa transição. E que a direção é nossa também. A direção é nossa, assim, no sentido de, tipo assim, a gente vai tomar conta disso aqui.
Isso aqui a gente não vai, tipo assim, receber orientações de como fazer. A gente quer fazer, a gente vai fazer. E é um projeto que deu muito certo, assim, e que continua dando muito certo. E que começou em Taboão da Serra, em 2019, acho que fevereiro ou março de 2019, preciso confirmar essa informação, talvez seja até janeiro, não sei, mas foi ali no começo do ano. E que hoje se espalha por todo o Brasil, assim, por muitas partes do Brasil. Muito legal. A gente, olhando um pouquinho dos seus trabalhos, né, vendo tudo aquilo que você tem construído ao decorrer dos anos, a gente percebeu que você possui aí um sonho de eternizar no coração das pessoas e até mesmo das quebradas tudo aquilo que você já passou, né, depois de 12 anos, mostrar um pouquinho da sua história. Você acabou também sendo homenageado no projeto Escadão Galeria. Como foi ter esse sonho realizado e até mesmo ver a sua poesia se tornando parte da paisagem da cidade de São Paulo? Isso foi, tipo assim, muito emocionante, porque eu acho que existe todo um processo, assim, né? De tipo assim, primeiro a gente começa a fazer poesia. E aí depois a gente entende que aquilo é uma profissão. Porque é muito difícil entender que ser poeta é uma profissão. E aí quando você recebe o seu primeiro salário, você tá num outro lugar, assim, né? Mas foi muito importante pra mim porque em outros momentos da minha vida, eu já ouvi muitas coisas ruins, assim, sobre... Sei lá, alguém me pergunta o que você é, eu falo, sou poeta. Eu tinha até vergonha de falar isso antigamente. Atualmente é diferente porque é um outro contexto, assim. E aí esse tipo de coisa, esse tipo de homenagem, ele mostra, e não só mostra, como ilustra o quanto a minha poesia tem feito sentido e ela tem sido útil na vida das pessoas, né? O Sérgio Vaz, que é um cara que eu admiro muito, assim, ele fala sobre o processo de poesia dele. E ele fala sobre o momento em que ele percebeu que a poesia dele precisava ser útil para os outros e que ele queria que fosse útil para os outros. E aí eu acho que isso mostra que a minha poesia está sendo útil para os outros, assim, né? E qual foi o momento que você percebeu que a sua poesia era útil para as pessoas? Foi a partir dessa homenagem ou não? Não, foi no dia do Sarau da Cooperifa. Foi naquele dia ali. Foi naquele dia que eu recitei a poesia, em 2017. Aquele dia eu percebi que minha poesia era útil e que eu precisava continuar fazendo aquilo. E acho que o Escadão Galeria, né, que tá localizado ali no Jardim São Luís, que inclusive é onde eu estou morando atualmente, né, projeto do Bloco do Beco, ele tá muito bonito, porque ele não é um escadão ele é um escadão de literatura no geral, assim. Então, ao mesmo tempo que é interessante eu ver a minha obra sendo colocada numa quebrada que faz todo sentido, porque a Cooperifa também é dali do Jardim São Luís, né, acontecia ali. É muito interessante perceber quem está do meu lado nesse escadão, né? Tipo assim, vai desde Malcolm X, Conceição Evaristo, Tawane Teodoro, Baderna Literária, Poetas Ambulantes, Islando 13, que é a coletiva que eu faço parte também. Então tem uma galera que eu admiro muito. Então, eu acho que não tem nada mais bonito na vida do artista, na vida do artista de hoje, mas também do artista de ontem, que sonhava em ter esse tipo de coisa, do que perceber que as coisas estão se concretizando, né? Elas não estão num lugar abstrato, assim, de e se eu for poeta, como vai ser minha vida? O que vai acontecer? Né? O sonho deixa o lugar do abstrato e se torna, literalmente, nesse caso do escadão, concreto. Então acho que é isso, assim. Que legal. Essas pessoas que você comentou que você, de certa forma, se inspira nelas, né? Pra chegar até onde você chegou hoje. Por quê que você se inspira nessas pessoas que você comentou? Eu acho que sempre vai ter alguém que veio antes da gente e sempre vai ter alguém que veio depois. Dá pra se inspirar tanto em pessoas que vieram Malcolm X é um deles. Exatamente. Eu acho que as coisas, elas... Eu me inspiro nessas pessoas porque essas pessoas têm valores parecidos com os meus. E os meus valores são... O melhor possível para o povo negro, né? O melhor possível para as pessoas que são trabalhadores, que são de periferia. E essas pessoas carregam coisas em comum comigo, né? E é justamente esse comum que nos torna muito parecidos, assim, e que me faz me identificar nas outras pessoas, assim. Você diz, por exemplo, o Malcolm X que você cita, ele teve toda uma questão de lutar pelo povo negro e ele fazia uma crítica tem até um vídeo muito famoso dele dizendo que as pessoas elas só são consideradas bonitas se elas são pessoas brancas, é mais ou menos isso que ele diz. Ele traz uma crítica social muito grande nesse sentido, lá na época dele, e também tentando trazer a visibilidade de que, olha, nós existimos, olha, a gente produz arte, olha, a gente também consegue fazer política. Você acha que quando você diz do Malcolm X específico, tem um pouquinho
dessa luta que ele traz em relação, em prol às pessoas negras, a essa visibilidade nas suas poesias, digamos assim? Tem sim, inclusive ele é um cara que eu cito em 2 poesias que eu tenho, né? Uma que é a Poesia das Dores e outra que é Arroz, Feijão, Amor e Carinho, que é uma poesia pro meu pai e pra minha mãe. Eu acho que tem tudo a ver, assim, e não só a questão... Eu acho que a questão estética é a questão principal nesse debate, assim, mas não só a questão estética no sentido de se sentir bonito ou não, mas entendi. a questão de o que os seus marcadores sociais, né, O que eles estão pele, dizendo que é bonito. o que eles estão dizendo que é bonito, assim, e o que... Porque é isso, né? O que torna uma pessoa... Por que, por exemplo, você abre, sei lá, uma foto do Vinícius Júnior no Instagram, fazendo qualquer coisa, e você vê um monte de comentários de pessoas falando sobre a aparência dele? Independente se for sobre isso. Por que isso acontece? E por que, sei lá, você vê uma... Eu acho que a ideia de beleza... o conceito de beleza é um conceito que ele historicamente ele muda com os anos, né? Houveram anos e determinados contextos históricos em que a beleza das pessoas estava mais associada com elas serem gordas. Houveram outros determinados tempos históricos que a beleza das pessoas era associada com elas serem feias, assim. E aí eu acho que, sei lá, pensando nesse sentido de beleza, pensando nesse sentido de estética, eu acho que tá tudo muito... Entra tudo muito em questões ideológicas mesmo, né? De como que as pessoas e como aquele tempo enxerga aquela estética. E o que aquela estética corresponde. O que aquela estética mostra, assim, né, pro mundo. Então acho que tem tudo a ver, sim. Acho que é por aí, assim, sabe? E provavelmente algo que hoje você traz aí para suas poesias, né? Sim, sim. Em 2024, você lançou o livro Especialmente para Quem Nasce com a Pele que Eu Nasci. Como foi sair da poesia falada para escrever um livro? Então, eu acho que a gente acaba... Eu acho que é importante que a gente caminhe por esses 2 caminhos, assim, né? Tanto a poesia falada quanto a poesia escrita. Eu acho que são coisas parecidas, mas que são diferentes e têm as suas potencialidades, assim, né? E aí, especialmente para quem nasce com a pele que eu nasci, realiza um sonho meu, que é de lançar um livro grande, né? Porque eu tenho outros 4 livretos que já tinham sido lançados antes, de forma independente também. E aí foi lançado pela editora Baderna. E é um livro que ele tem como público-alvo a juventude negra e periférica, assim, e como temática central o antirracismo. Então, ao mesmo tempo que ele é pensado carinhosamente nos jovens negros, para enaltecer uma coisa que eu gostaria de ter sido... Eu gostaria de ter lido algo parecido com o meu livro quando eu era um jovem negro, né? Não que eu não seja agora, eu tenho 27 anos, mas quando eu era mais jovem... Mas você diz quando você era mais novinho. E aí, tipo assim, pra enaltecer a autoestima do jovem negro, mas também é um livro para todas as pessoas entenderem a importância da luta antirracista, né? Você acha que isso tem tudo a ver com, até mesmo pelo papo que a gente estava tendo agora anteriormente, porque a gente está dizendo muito de que, olha, supostamente as pessoas, querendo ou não, aparentemente existe ali uma cartilha do que é beleza, do que é estética, né? Existe uma indústria da imagem, né? Para nós que somos formados em jornalismo, tem exatamente até uma matéria falando sobre essa teoria da imagem. Você acha que a necessidade de você lançar um livro como esse, falando especialmente para pessoas que têm a mesma cor de pele que eu, é um grito, um manifesto contra essa estética que é propriamente dita como a correta? Eu acho que com certeza, porque nas poesias, inclusive, eu falo bastante. Tem 3 capítulos do livro, né? Fome, que é um capítulo que eu falo sobre questões mais angustiantes, né? Questões raciais, conjuntura política, orientação sexual, algumas coisas assim. E nesse capítulo Fome, são poesias mais densas e poesias maiores. E tem algumas poesias que eu falo sobre o meu momento de infância, meu momento de adolescência. Tipo, o Matheus mais novo, se enxergando, olhando pro espelho e não se reconhecendo como uma pessoa bonita, assim. Nossa. Então, com certeza... É muito sobre isso, na verdade. Tem uma poesia que o nome dela é Traços, que é a poesia que dá o nome pro livro, né? Que eu falo. Uma coisa que eu aprendi com a minha primeira psicóloga, que chama Domênica, uma mulher negra, enfim, que mudou minha vida, assim. Depois que eu fiz terapia com ela, tudo ficou mais tranquilo, assim, de certa forma. Que ela falava, né? Tipo, a autoestima é uma coisa que ela é mutável, né? Ela muda o tempo inteiro, principalmente se você é uma pessoa negra. E aí, dessa frase dela, eu construo a poesia. A autoestima é uma construção diária, especialmente para quem nasce com a pele que eu nasci. E é uma poesia que ela chama Traços, e ela fala literalmente sobre traços. Você sabe um pouquinho dessa poesia? Você lembra ela? Pô,
Não tem problema. Vamos não vou lembrar. É que você começou a falar agora, eu falei, será que ele já tá recitando a poesia? Eu falei, gente, tá uma máquina esse homem, ele tá lembrando, porque é um livro com mais de 90 páginas, pelo que eu vi agora. São 59 poemas. Legal. Esse eu não lembro de cor, assim, agora. Traços, que tem aí toda essa questão dessa moça que você acredita que contribuiu muito com... que é a Domênica. A sua saúde mental. Sim. Nossa, se você estiver assistindo, Domênica, muito obrigado, tá? Você foi fundamental na minha vida. Nossa, meu, que legal. Vamos continuar falando de tudo que você já fez aí nesse mundo dos livros, porque você também publicou outros livros, pelo que você me comentou, são 4. São 4 livros no total. Que venderam mais de 12 mil exemplares de forma independente. Como que tem sido essa caminhada? É difícil conseguir acesso aí com as editoras para ter esse tipo de publicação? Como é que foi para você esse processo? Eu acho que falar de venda de livro, falar um pouco de mercado editorial, né? E falar sobre os possíveis mercados editoriais, assim. Porque existe o mercado editorial, sei lá, você vai para uma Flip da vida, por exemplo, né? Feira Literária Internacional de Paraty. Todo ano eu tô lá em Paraty. Existe o mercado editorial que ele é mais centrado, assim, né, em determinados escritores, né, que são as grandes editoras. E existe um outro mercado editorial que tem tomado cada vez mais atenção das pessoas, que é o mercado editorial independente, né? Se a gente pensa, sei lá, na Flipei, que é a feira de literatura pirata independente, assim, né? Você vai encontrar ali editoras que são editoras independentes, no caso da Baderna, que é a editora, que inclusive é especializada, e não só é uma editora, mas centro cultural, especializada em literatura periférica. E no caso da Arte Livros, né, que é a editora de Osasco, que é a chefe Alemanzan, que fez os meus outros 4 livretos, você vai encontrar uma outra logística, uma outra perspectiva, assim. Que é uma diferente daquilo que você tá querendo trazer no teu trabalho no geral. Vai encontrar, tipo, no site da Baderna, que é a minha editora, e você vai encontrar na minha mão. E a forma como eu mais vendo livros, inclusive saindo daqui eu vou fazer isso. Era isso que eu ia perguntar. É de mão em mão. E é de mão em mão. Não teve uma divulgação nas redes sociais? Como é que foi? Porque, 12 mil exemplares vendidos. A gente tá falando de 12 livros. 12 mil. Sim. Tudo boca a boca. A maior parte, digamos que assim, sei lá, 80% boca a boca. Porque tem a parte 80%. Que é do... 80%, sim, tranquilamente, assim. Porque isso é desde 2019, né, que eu vendo livro na rua, que eu tenho o meu primeiro livro. E aí, 80% boca a boca, e... Porque tem um primeiro momento, quando você lança o livro, tem aquele boom, né? E aí eu tenho, assim como outros escritores também tem fiéis, né? Fiéis que são aquelas pessoas que, tipo assim, você pode lançar um livro muito ruim, que não é o caso, mas você pode lançar um livro muito ruim, ela vai comprar o seu próximo livro sempre, assim, né? E aí, esses fiéis, quando você traz pra eles, assim, no primeiro momento, tô lançando o livro, a galera vem e compra. Mas a maior parte, quando passa o boom do lançamento, e que eu lancei em vários lugares, assim, né? Ano passado eu lancei em mais de 30 lugares, especialmente para quem nasce com a pele que eu nasci. E aí, num primeiro momento, eu acho que foram uns 500, 600 livros, assim, vendidos. Foram 600 livros vendidos de junho até dezembro, uma média de 100 livros por mês. Nossa. E essa média, ela se manteve depois, eu vendendo na rua. Eu até vendo, assim, em espaços tipo, sei lá, saraus e slams. Só que, infelizmente, nos slams, a gente ainda não tem uma cultura que ela é muito importante, que ela vem do sarau, que é a cultura de comprar livro um do outro. E aí o dinheiro que gira entre nós. Nos slams a gente tem pouco essa cultura, né? Quando o poeta, sei lá, vai ser o lançador da noite. Acontece o Slam do 13, a gente sempre tem alguém que tá lançando o livro. É muito difícil o poeta sair com todos os livros vendidos. Isso é uma coisa muito triste, assim. Mas existe um foco da parte de vocês de fazer com que a venda desses livros ocorra especificamente em regiões periféricas, nesses saraus, nos slams? Então, o acesso ao meu livro todo mundo sempre vai ter, assim, porque eu sempre, depois que passa o lançamento, eu sempre posto as poesias, mas também dou na mão de todo mundo e tal. O livro, ele tem um preço, porque óbvio que dá pra gente negociar, né, dependendo da vontade da pessoa e tal. Mas a minha estratégia de vender livros é a estratégia de ir em lugares que são turísticos e não só ir em lugares que são turísticos, mas ir em lugares que as pessoas, elas
tem uma condição financeira um pouco maior, assim. E por que essa é a minha estratégia? Porque muitas vezes nas quebradas eu encontro muita gente que quer muito livro, mas que não necessariamente tem o dinheiro para comprar o livro naquele momento. E a gente sente isso olhando nos olhos das pessoas, assim. Então, eu lanço o meu livro sempre em vários lugares periféricos, vendo lá também, né? E ele sempre vai estar disponível, e eu sempre sou uma pessoa muito negociável com a galera que é de quebrada, assim, pra tipo, mano, pega o meu livro, você vai receber dia 5, beleza, dia 5 você me paga, dia 10 você me paga. Mas no bruto, assim, onde eu vendo livros com mais facilidade e com mais velocidade também, é nos lugares, nos bairros... periféricos. Não, nos bairros mais endinheirados, na verdade. Caramba, e aí a legal. estratégia é justamente essa. Eu vou pros bairros mais endinheirados, sei lá, Pinheiros, Vila Madalena, pra vender os meus livros. E consegue vender com facilidade. Consigo vender com facilidade. E aí, tipo assim, 2019, que eu comecei a vender meus livretos na rua, eu vendia na Praça Roosevelt. Ali na região da Praça Roosevelt. E na região da Praça Roosevelt, eu notava a seguinte questão, que era o quê? Quando tava próximo do quinto dia útil, que é quando a galera recebe, mano, comprava meus livros. Mas, quando chegava no fim do mês, a galera não conseguia. Porque ali no centro, você vai encontrar muita gente de várias classes sociais, etc. Mas você vai encontrar uma maior camada de gente que vem dos extremos. Gente que é classe trabalhadora. E aí um amigo que vendia fotos Polaroid falou, mano, vai... nesse lugar aqui especificamente, na Praça Horácio Sabino, que fica ali na Vila Madalena. Porque lá a galera não sei o que... Aí eu fui uma quinta-feira, 9 horas da noite, eu vendi 12 livretos. Num período de 40 minutos, eu falei, mano, eu vou continuar vindo aqui. E aí, tipo, a minha estratégia continua sendo essa desde 2020. E tem dado certo. Tem dado muito certo. E aí tem também o Beco do Batman, que é um lugar legal, assim, de se vender, e né? Um ponto turístico também, né? É um ponto turístico. Lá você vai encontrar pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Tipo, eu já vendi livro até em euro. Não que eu falei, aceito euro. Mas a pessoa, tipo, me dá 10 euros pra um livro que é 10 reais e eu ganhar 70 reais, 60 reais, sabe? Tipo, e aí legal. A minha estratégia é essa, assim. E não só a minha estratégia, como a minha principal fonte de renda, embora eu faça outras coisas, eu sou professor de Muay Thai, por exemplo, né? Comecei esse ano. Faço algumas outras coisas fora da poesia, mas a minha principal fonte de renda são os livros que eu vendo nas ruas, de boca a boca, há 6 anos. Olha, Santos Dumont, com toda certeza, você é um exemplo para as pessoas, né? De que, olha, se você quer fazer determinada coisa, persista naquilo. Que dá certo. O papo tá maravilhoso, por mim a gente continuava aqui até altas horas, mas agora a gente já tá caminhando pro fim do nosso bate-papo e a gente chegou em um dos momentos que são um dos mais aguardados aqui do programa, que é o nosso famoso ping-pong. Então vamos lá, tá preparado? Bebe um pouquinho de água aí, porque agora é o momento, hein? Bom, qual é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? A Zona Sul. Zona Sul? Não tem um lugar específico lá? Não. Se São Paulo fosse uma palavra, seria? Frio. Frio? Tá tão calor de tempo pra cá. Defina política em uma palavra. Processo. Qual é o seu maior sonho pro futuro da cidade de São Paulo? Em uma palavra? Uma palavra? Pode ser uma frase, vai. O maior sonho pro futuro da cidade de São Paulo, eu acho que a gente invista nas pessoas que estão deitadas no chão dos prédios muito altos dessa cidade. Pessoas em situação de rua? Exatamente. Que essas pessoas, elas não existam mais ali, mas que elas existam mais dentro de si em outros lugares, assim. Eu acho que... Matheus Santos Dumont. Certo. Se você pudesse voltar no tempo pra falar, pra dar um conselho pro Mateuzinho pequenininho, aquela criança lá, jovem e tal, ainda tá entendendo tudo sobre a vida, o que você falaria pra ele? Eu olharia nos olhos dele e diria, olha, deixa o seu cabelo crescer, porque anos depois todo mundo vai dizer que seu cabelo é lindo, né? Mesmo dizendo agora que não é mais, e diria também que você tem que acreditar no seu coração, mesmo seu coração tendo sonhos demais, assim, né? Às vezes quando a gente tem 10 sonhos, a gente consegue realizar 4, as pessoas olham e falam, nossa, você faz muita coisa. Mas elas não imaginam o tanto de coisa que a gente gostaria de fazer. O que o Matheus faz quando tem um tempo livre? Eu gosto muito de ler, mas gosto muito também de jogar uma sinuca. Que legal! De jogar um futebol, assim, sabe? Acho que trocar ideia com os meus amigos, assim, na quebrada mesmo. E qual a sua dica cultural, né, pra quem está nos assistindo? Um passeio, um filme, um livro, uma série?
Não deixem de ir no Islando 13, que é no Terminal Sutamário toda última segunda-feira do mês. E no Pagode da 27, que é todo domingo, certo? 3 horas da tarde lá no Grajaú. Uma poesia rápida pro nosso público. Uma poesia rápida? Vamos lá. Poxa. Uma poesia rápida, né? Quer ir pensando? Eu posso ir para a última pergunta. Pode ser. Por fim, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para quem está começando agora, né? Nos saraus, nos slams, indo aos saraus, né? Participando de slams. Aproveitem toda a estrutura e toda a possibilidade que vocês têm agora, porque nem sempre foi assim. E agora existem slams e saraus nas escolas, em bares, em terminais. Então aproveitem tudo isso que foi feito e construído por quem veio antes de vocês. E não deixem nunca de acreditar no que o coração de vocês está dizendo, certo? Se tem alguém dizendo não seja poeta, olha para essa pessoa e diga, eu vou ser poeta sim, e pronto. Para finalizar, conta pra gente uma poesia rápida aí pra deixar o programa ainda mais bonito. Ser escritor e negro é ter que provar pro mundo que você é tão pessoa quanto o Fernando e merece ser tão amado quanto o Jorge. Uau. Bom, infelizmente chegamos ao fim do programa, mas muito obrigada, Santos Dumont, por ter vindo aqui, por ter participado. Foi uma honra receber você. E é isso. Esse foi o SampaCast de hoje. Semana que vem tem muito mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara, pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.